E se propuséssemos ao leitor a ideia de que antes do surgimento da Bíblia, muito antes de Moisés subir a montanha sagrada, antes que qualquer escritura sagrada fosse escrita, existiu uma era, um tempo verdadeiramente sagrado, em que divindades africanas moldaram e formaram o próprio universo com as próprias mãos. Foi uma cosmogonia esquecida, cuidadosamente oculta, quase apagada dos anais da memória humana. Uma época em que o mundo dos espíritos era tão tangível e real quanto o ar que respiramos. Esta não é apenas uma história ou uma antiga lenda. É uma revelação capaz de transformar radicalmente as concepções estabelecidas sobre o início da criação, sobre a verdadeira origem de tudo o que existe. Embora muitos não saibam, existem inúmeras evidências, registros antigos, mitos transmitidos oralmente, tradições e fragmentos espirituais dispersos que apontam convincentemente para a existência de uma era que precedeu significativamente a narrativa bíblica. Foi uma época em que divindades reverenciadas como Olodumare, Maulisa, Zambi e Ama não apenas deram vida a este mundo, mas também o governaram com sabedoria e poder. Foram eles que criaram os céus sem limites, separaram as águas, insuflaram vida nos humanos, moldando-os do barro da terra fértil e estabeleceram as primeiras leis espirituais fundamentais que regem o universo. Esses deuses não estavam presos às páginas de livros sagrados. Eles habitavam nas alturas dos céus, na majestade das montanhas, no fluxo dos rios e, o mais importante, nos corações das pessoas. Surge uma questão natural. Por que essas histórias foram relegadas ao esquecimento? Por que as ricas e espiritualmente profundas tradições africanas foram descartadas, brutalmente suprimidas, distorcidas ou simplesmente ignoradas? Existe uma verdade que foi deliberadamente apagada da memória coletiva da humanidade. E é essa verdade que precisa ser revelada, pois o mundo precisa se lembrar. Cada um de nós precisa se lembrar. Este conteúdo não é meramente histórico, é profundamente espiritual, é pessoal. Ele se dirige à parte mais íntima do ser humano, àquela faceta que sente e percebe que, além do que nos foi ensinado, existe algo muito maior. Prepare-se para um mergulho profundo em um universo oculto, onde o invisível assume formas visíveis, onde o fluxo do tempo não é linear, e onde o ato da criação não começou com o livro do Gênesis, mas muito antes nas antigas cosmogonias dos povos africanos. O leitor descobrirá mitos que explicam a criação do mundo a partir do ponto de vista mais antigo e autêntico. Conhecerá os nomes há muito esquecidos dos deuses criadores africanos e compreenderá as razões pelas quais suas histórias foram suprimidas ao longo do tempo. Os primeiros mundos espirituais e a forma como essas divindades os governavam, mantendo o equilíbrio e a ordem divina, serão explorados. O leitor entenderá a essência dos conflitos celestiais que levaram à queda de algumas dessas entidades e verá como isso se relaciona com narrativas conhecidas, como a queda de Lúcifer. Serão apresentadas evidências que demonstram claramente como essas tradições influenciaram, direta ou indiretamente, outras crenças amplamente difundidas pelo mundo. Também será discutida a influência da colonização espiritual e como esses deuses foram demonizados e seus rituais sagrados proibidos. Contudo, é igualmente importante mostrar como essas conexões espirituais sobreviveram mesmo sob opressão e ainda estão vivas nas práticas afrodescendentes da atualidade. Será feita uma comparação entre mitos africanos e narrativas bíblicas, revelando paralelos surpreendentes que inevitavelmente levarão a uma profunda reflexão sobre as próprias crenças. E para concluir, será explorado como todo esse conhecimento pode impactar o caminho espiritual pessoal do leitor, trazendo clareza, reencontro com as origens ancestrais e um novo sentido de propósito. Mas antes de atingir essa etapa, é preciso estar extremamente atento a cada detalhe desta jornada única. O que está prestes a ser revelado é um conhecimento sagrado, esquecido, mas extraordinariamente poderoso, não fácil de encontrar, mas que carrega as mais profundas verdades sobre a humanidade e sua origem divina. Fique conosco até o fim, pois o último tópico é capaz de transformar a visão espiritual para sempre. Agora, respire fundo e prepare-se para viajar para os tempos que precederam a Bíblia, para onde os deuses africanos criaram e governaram o mundo.
Antes que as páginas da Bíblia fossem escritas, antes de qualquer menção ao livro do Gênesis ou ao Deus de Israel, a memória viva da espiritualidade já se espalhava por todo o continente africano. Um continente que muitos preferem não mencionar quando se trata de assuntos espirituais. No entanto, não se trata aqui da África das narrativas coloniais, distorcidas e reduzidas à dor, mas da antiga África espiritual e cósmica, o berço de civilizações que já possuíam uma profunda compreensão do universo, da criação e do lugar da humanidade em seu grande esquema. A África não apenas participou da história espiritual do mundo, ela foi seu primeiro palco. É impossível falar de espiritualidade, alma e origem da vida sem reconhecer que a terra africana serviu como o primeiro altar da existência. Povos como os Iorubás, Dogons, Akan, Bantu e os antigos egípcios, entre muitos outros, já cultivavam visões altamente desenvolvidas do universo muito antes do surgimento da tradição judaico-cristã. Eles já falavam sobre deuses criadores, sobre o delicado equilíbrio entre os mundos visível e invisível, e sobre as forças espirituais que governam o destino, o fluxo do tempo e os elementos da natureza. No entanto, ao longo dos séculos, essa sabedoria foi ignorada ou silenciada. E agora, os ouvintes estão prestes a descobrir o que muitos preferem esconder. Como um exemplo notável, podemos citar o povo Dogon, que por milénios possuía conhecimento sobre a existência da estrela Sirius B, um fato confirmado pela ciência ocidental apenas em tempos recentes. A pergunta que surge é: como eles obtiveram essas informações? A explicação deles era simples e direta. O conhecimento foi transmitido pelos deuses, seres celestiais que vieram para ensiná-los os fundamentos da existência. E esta não é uma história isolada. Em várias partes da África, os mitos de criação incluem uma conexão direta entre deuses e humanos, como se todos estivessem ligados por uma linhagem espiritual perdida. Os Iorubás, por exemplo, falam de Olodumare, o Criador Supremo, e seus emissários, os Orixás, que moldaram a terra, organizaram os elementos e trouxeram a consciência à humanidade. A compreensão deste fato tem um significado profundo. Essas culturas não percebiam os deuses como entidades distantes, inacessíveis ou meras figuras simbólicas. Para eles, os deuses eram reais. Eles caminhavam entre as pessoas, manifestando sua presença através da natureza, dos elementos, dos sonhos, dos rituais e dos oráculos. Para essas civilizações, o mundo não começou com uma queda, mas com uma conexão direta entre o divino e o humano. Começou com harmonia, com propósito, com o espírito agindo no barro da criação. E se pensarmos mais profundamente, isso muda tudo o que sabemos sobre a espiritualidade. A África não era apenas um espaço geográfico, era um portal. Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde os primeiros sacerdotes, profetas e videntes caminhavam entre rios sagrados, montanhas santificadas e florestas repletas de profundo significado espiritual. Aqui a alma era compreendida como algo muito maior do que um mero conceito religioso. Era o centro da existência, o coração do ser, o elo entre o divino e o humano. Enquanto muitos hoje percebem a espiritualidade como algo externo, desconectado do corpo ou da vida prática, as tradições africanas sempre a entenderam como algo integrado. O corpo era considerado sagrado, o tempo era cíclico, os ancestrais estavam vivos e a criação era vista como um processo contínuo, não um evento passado. A cada nascer do sol, a cada batida de tambor, a cada palavra proferida em nome dos espíritos, a criação continuava. E essa visão é tão profunda e completa que, ao começar a ver o mundo sob essa ótica, é impossível retornar à compreensão anterior. O impacto da remoção dessa sabedoria de livros, instituições educacionais, doutrinas religiosas e discussões espirituais gerais foi colossal. É possível apenas imaginar as consequências de um conhecimento tão valioso ter sido ocultado, rotulado como superstição, relegado ao esquecimento ou mesmo demonizado. A razão para tal isolamento reside em sua força excepcional. Essa sabedoria serve como um fio inquebrável, conectando a humanidade às suas origens mais puras e primordiais. Ela é capaz de quebrar as amarras do controle imposto por narrativas que colocam a origem divina fora do ser humano.
Talvez seja por isso que é tão urgente falar sobre ela agora. O mundo moderno experimenta uma profunda sede por respostas, sentido e reconexão com algo maior. As pessoas buscam uma espiritualidade que transcenda dogmas rígidos, que una em vez de separar, e que cura as almas em vez de condenar. E o que é notável, todos esses conceitos existiam muito antes do advento da Bíblia. Eles viviam nas histórias contadas ao redor das fogueiras, nos cânticos que invocavam os ancestrais, nas danças que celebravam a vida, nos mitos que explicavam a essência da alma, do espírito e da criação. Tudo isso era e permanece uma parte intrínseca da África. É por isso que a preservação dessas histórias antigas vai além de uma mera curiosidade histórica. É, antes, um ato de profunda resistência espiritual. É um chamado à humanidade para se lembrar de suas verdadeiras raízes e origens. É importante reconhecer que a espiritualidade africana não é inferior, errônea ou menos significativa. Ela representa uma raiz fundamental, uma fonte inesgotável de tudo o que existe. Quando se tem acesso a esse conhecimento, começa-se a entender que a verdade espiritual não está limitada a um único caminho, mas é como uma multitude de rios que fluem incessantemente para um único oceano de compreensão universal. Talvez uma das maiores armadilhas habilmente montadas ao longo dos séculos tenha sido o esforço para convencer a humanidade da necessidade de esquecer a sabedoria nascida no continente africano. No entanto, esse esquecimento não está destinado a acontecer. Pelo menos enquanto existirem pessoas que, como os que ouvem agora, sentem, percebem e se conectam com a verdade que vibra em seus corações. Mesmo que não consigam expressar isso em palavras, pois algumas coisas não podem ser explicadas, elas simplesmente são lembradas. Você já havia se deparado antes com os nomes Olodumare, Zambi, Mauulisa, Amma. Algum deles despertou uma ressonância especial em sua alma? Quando nos voltamos para o tema da criação do mundo nas tradições africanas, não se trata apenas de recontar mitos ou lendas antigas, perdidas nas profundezas dos séculos. Estamos falando de cosmogonias vivas, que são transmitidas de geração em geração com profunda reverência. Elas vivem na palavra falada, no ritmo do tambor que soa como o batimento cardíaco da terra, na dança que invoca o sagrado. Cada cultura africana, com suas nuances singulares, oferece uma perspectiva única, profunda e simbólica sobre como tudo começou. No entanto, todas essas narrativas compartilham algo em comum. A criação não foi um ato frio e isolado. Ela representou um ritual divino, um gesto de amor e uma busca pelo equilíbrio entre os mundos. Na cosmovisão do povo Iorubá, por exemplo, o mundo não surgiu por acaso, mas por uma intenção consciente. No princípio, tudo era um vasto oceano de possibilidades, um espaço aquático informe onde nada ainda havia tomado contorno. Olodumare, o Criador Supremo, decidiu tornar o invisível visível. Para isso, ele convocou Oxalá, o orixá da criação, e o dotou de Axé, a energia vital, a permissão sagrada para agir. Oxalá desceu ao mundo com um saco cheio de elementos, terra sagrada, uma galinha de 5 dedos, uma corrente de ouro e uma concha. E então, sobre a superfície da água, ele jogou a terra, que a galinha ajudou a espalhar, criando assim o solo firme. Assim surgiu a terra. Ifé, a primeira terra seca, apareceu e desse solo, Oxalá moldou o primeiro ser humano do barro. Com o sopro de Olodumare, essa criatura ganhou vida. Você sente a poesia escondida nesta narrativa? A vida tem sua origem no barro, a substância material da terra, e no sopro, a essência do espírito. Corpo e alma, visível e invisível, unem-se em um único ato de nascimento. Esta narrativa serve como um espelho simbólico de nossa própria natureza. Somos barro e sopro, matéria e mistério. É por isso que essas histórias não são apenas belas, elas são vitalmente necessárias. Elas nos lembram que somos parte de algo muito maior, que fomos criados com intenção, com cuidado, com força divina. E o mais surpreendente, esse processo não é algo distante e inacessível.
Ele está dentro de nós, em nossas origens, no sangue espiritual que flui invisivelmente em nossas veias. Na cosmologia Dogon, a criação do mundo emerge de um ovo cósmico, uma imagem de perfeição e potencial absoluto. Este ovo sagrado, contendo tudo em estado latente, foi posto em movimento por Ama, o Deus Criador, que deu início ao tempo e ao movimento do universo. Quando o ovo se partiu, o mundo nasceu em camadas, em vibrações, em cores. Os Dogon afirmam que a criação se desenrolou como uma dança entre opostos complementares, luz e sombra, masculino e feminino, matéria e espírito. Cada elemento do universo foi meticulosamente concebido. Nada surgiu por acaso. Estrelas, rios, animais, cada um possui sua função, sua consciência, seu papel no equilíbrio sagrado do todo. Na cosmovisão Dogon, até mesmo a respiração tem uma origem cósmica. É como se, cada vez que uma pessoa inspira, ela participasse da mesma respiração criativa que deu origem a tudo. Isso não é apenas belo, é transformador. Entre os povos Bantu, a criação possui seu próprio ritmo, frequentemente explicado através de provérbios e canções. E Nzambi, o Deus Criador, ao vislumbrar a escuridão, pronunciou a palavra primordial e trouxe à existência a luz. A palavra, neste contexto, é mais do que um simples som. É uma força criativa, é uma semente espiritual. E assim, com essa palavra, ele nomeou as coisas e, ao nomeá-las, concedeu-lhes existência. Ele criou o céu para cobrir a terra. Separou os mares dos campos. Deu morada aos ventos, aos ancestrais e aos espíritos. E com um gesto, ele modelou a humanidade à semelhança da própria criação. Não apenas na forma física, mas na capacidade de manifestar, transformar e continuar a obra divina através da vida. Perceba a beleza disso. Para os povos Bantu, a existência humana não se limita a um simples ser. Ela se estende ao papel de co-criadores. De acordo com suas profundas concepções, o processo de criação não se encerrou em um momento distante do passado. Pelo contrário, ele se desenrola continuamente dentro de cada um de nós. Através de cada ação consciente, cada palavra carregada de profunda intenção, cada gesto permeado de compaixão, os seres humanos recriam o mundo repetidamente, entrando em ressonância com aquela energia primordial e vivificante que lhes deu origem. Essas cosmogonias representam muito mais do que meras lendas antigas que explicam o surgimento do mundo. Elas são chaves espirituais capazes de abrir uma dimensão completamente nova de compreensão da vida, da profundidade da alma humana e do nosso papel intrínseco no vasto universo. Quando uma pessoa ouve essas histórias com um coração sinceramente aberto, ela inicia um processo de recordação. Ela se lembra de sua inseparável pertença ao grande ato da criação, de que sua presença aqui não é um acaso. A humanidade não foi simplesmente jogada em um mundo cruel e fragmentado. Não. Ela veio de uma fonte sagrada, e esse sagrado continua a viver e vibrar dentro de cada um. Os povos antigos possuíam um conhecimento profundo. A criação é um ato eterno e ininterrupto. Eles entendiam que o sol, majestosamente nascendo no horizonte a cada novo dia, ainda repetia o mesmo gesto que marcou o início do primeiro dia. Para eles, a chuva que caía não era apenas um fenômeno natural, mas a voz da divindade que continua a falar com o mundo. O trovão, os rios poderosos, as florestas densas, o fogo purificador, tudo isso era percebido como manifestações vivas da presença divina, a mesma que deu origem a tudo o que existe. Essas pessoas viam a natureza não como um pano de fundo passivo para suas vidas, mas como um templo sagrado. Não como uma fonte de recursos ilimitados, mas como um parente espiritual com quem tinham laços profundos. E tal percepção muda radicalmente tudo. Ela transforma a forma como uma pessoa caminha sobre a terra e como ela contempla o céu infinito. E agora talvez fique mais claro porque essas histórias sagradas foram deliberadamente deixadas de lado. Porque não são encontradas em livros didáticos escolares e porque estão ausentes na maioria dos ritos religiosos tradicionais. A razão reside em seu poder colossal.
Elas empoderam, despertam a memória, concedem libertação, devolvem a pessoa ao coração da criação, ao seu lugar primordial e sagrado dentro do grande todo. E para qualquer sistema de controle, não há nada mais perigoso do que um ser humano consciente de sua origem divina e de sua verdadeira natureza. É por isso que refletir sobre essas histórias não é apenas um exercício intelectual, é uma questão de primordial importância. É um profundo ato espiritual. É um caminho para recriar o mundo dentro de si, para se reunir com sua alma ancestral e para devolver à humanidade aquela memória esquecida, mas nunca morta, que sempre viveu em suas profundezas. No entanto, mesmo nas mais elevadas esferas espirituais, onde o equilíbrio era considerado uma lei inabalável e a harmonia entre os mundos era sabiamente mantida por poderosos orixás, águas sagradas e entidades ancestrais, nem tudo permanecia sereno. E é aqui que essas narrativas revelam significados ainda mais profundos e multifacetados, repletos de mistério, tensão e revelações que continuam a ecoar nos corações das pessoas até hoje. Pois se existe uma constante na jornada espiritual da humanidade, é sem dúvida o conflito entre ordem e caos, entre luz e sombra, entre aquilo que deve ser preservado em harmonia e aquilo que busca destruir essa estrutura divina. E as tradições africanas, tão ricas e multifacetadas em sua mitologia espiritual, não são exceção a essa realidade universal. Nas cosmogonias de muitos povos encontram-se relatos simbólicos de momentos de ruptura, quando certas entidades movidas pelo orgulho, desobediência, vaidade ou ambições desmedidas ousaram desafiar as leis divinas que sustentavam e nutriam toda a criação. Essas histórias não narram sobre demônios no sentido moderno e ocidental, mas sobre seres que, sendo originalmente parte da ordem sagrada, começaram a agir em desacordo com o fluxo cósmico. A queda nesses mitos possui não apenas um caráter físico, mas também profundamente espiritual. É uma ruptura de conexão, uma violação da união com o propósito primordial e sagrado da criação. Na rica tradição iorubá, por exemplo, encontram-se profundas narrativas simbólicas sobre entidades divinas, conhecidas como orixás, que outrora tentaram agir à revelia da ordem superior, ignorando a permissão do axé e procuraram criar sem permanecer em perfeita unidade com Olorum. Tais atos, considerados desvios substanciais de seu verdadeiro propósito espiritual, inevitavelmente resultavam no surgimento de desequilíbrio no axé, aquela mesma energia espiritual que permeia e sustenta o mundo. Em alguns casos, essas entidades eram severamente punidas, exiladas ou rebaixadas a papéis secundários no panteão. Em outras situações, após passarem por árduas provações e rituais de reconciliação, elas se reintegraram ao sistema geral. A essência dessas histórias reside no fato de que, mesmo na esfera do mundo espiritual, imperam princípios de justiça. Existem consequências para as ações cometidas. Ocorre um processo de aprendizado e, frequentemente, é oferecida uma oportunidade para a redenção. Em outros sistemas culturais, como a cultura Fon, podem-se encontrar menções a violações da ordem cósmica. Quando uma entidade que deveria honrar o ritmo natural da criação tenta forçar o processo criativo, usurpando o poder sagrado do tempo, esse ato ousado gera uma profunda distorção do equilíbrio de todos os elementos, o que inevitavelmente leva ao surgimento do caos. A reação de Ama, o Deus Criador Supremo, é instantânea e decisiva. Ele imediatamente procede à reorganização do cosmos, redefine os papéis de todos os participantes e sela este evento como uma eterna admoestação, enfatizando que o orgulho espiritual representa um dos maiores perigos para a boa harmonia do universo. No entanto, talvez o aspecto mais intrigante em tudo isso seja a percepção de como essas antigas narrativas, apesar de suas profundas raízes africanas, carregam ecos distintos e semelhanças surpreendentes com outras histórias, muito mais amplamente conhecidas. Entre elas, destaca-se a famosa história da queda de Lúcifer, detalhadamente descrita na tradição cristã. Um anjo de luz, repleto de beleza e poder inauditos, ousadamente se rebelou contra seu Criador e foi expulso dos céus, arrastando consigo uma parte significativa das hostes celestiais.
Essa história, universalmente difundida e profundamente enraizada no imaginário coletivo, demonstra notáveis semelhanças com os conflitos celestiais presentes nas cosmogonias africanas. Mas aqui surge uma pergunta premente que provavelmente já surgiu na mente do leitor. Por que essas ricas e antigas narrativas africanas foram entregues ao esquecimento? Por que nunca ouvimos falar da queda dos orixás ou da distorção cósmica nas tradições Fon? Por que essas histórias foram deixadas de lado enquanto outras foram apresentadas como a verdade absoluta e inquestionável? A resposta, como se pode facilmente supor, é tão profunda quanto desagradável. Com a chegada das religiões monoteístas, especialmente durante a colonização e a subsequente imposição cultural e espiritual, muitas dessas histórias foram radicalmente reinterpretadas. Entidades que outrora eram reverenciadas como portadoras de sabedoria, justiça, força e cura, começaram a ser demonizadas. Seus erros, seus equívocos, seus conflitos, que antes serviam como valiosas lições de aprendizado espiritual, foram transformados em provas de sua natureza maligna. Orixás passaram a ser associados a demônios. Voduns eram descritos como espíritos impuros. Todo o vasto universo simbólico da espiritualidade africana foi gradualmente empacotado, distorcido e apresentado à sociedade ocidental como paganismo, idolatria e feitiçaria. E a parte mais cruel dessa história reside no fato de que tal distorção foi realizada com um objetivo bem claro e intencional: apagar a memória espiritual de um povo, romper sua conexão com as raízes, diminuir o poder de uma tradição milenar a algo a ser temido ou categoricamente rejeitado. Isso foi equivalente a pegar um espelho sagrado e quebrá-lo em 1000 cacos, entregando às futuras gerações apenas esses pequenos fragmentos e dizendo: "Isso é mal, esqueçam todo o resto." No entanto, eles não consideraram uma coisa: essa memória não morre. Esses mitos continuam a viver em lugares sagrados, em cânticos antigos, no sussurro das folhas, nas danças rítmicas, nas orações sussurradas às margens dos rios. Orixás e voduns, mesmo desacreditados por muitos, continuam a responder aos chamados daqueles que os reconhecem, e existem pessoas que, ao ouvir essas histórias, sentem algo profundo dentro delas despertar. É uma recordação, uma faísca, uma convicção inabalável de que existe algo mais, algo que existiu muito antes do início da censura espiritual. Esses grandiosos conflitos celestiais não são meros mitos antigos perdidos nas profundezas do tempo. Pelo contrário, eles servem como profundas lições sobre a natureza fundamental do ser humano, revelando as consequências de como nos afastamos de nossa verdadeira essência, de nosso propósito, de nosso axé, a energia espiritual vital que permeia tudo o que existe. Eles nos lembram incessantemente que mesmo as entidades mais luminosas e poderosas são capazes de tropeçar e cair, mas que, ao mesmo tempo, possuem uma capacidade igualmente surpreendente de renascimento e nova ascensão. A verdadeira falha, como mostram essas narrativas, não reside no próprio fato da queda ou de um fracasso temporário, mas na recusa consciente ou inconsciente de buscar a reunificação com aquele princípio divino que inseparavelmente reside em cada um de nós. No entanto, enquanto esses edificantes conflitos espirituais se entrelaçavam no cerne do sistema simbólico das tradições africanas, o horizonte anunciava a chegada de algo incomparavelmente mais grandioso e devastador. Não se tratava apenas da queda de uma entidade individual, como nos mitos antigos. Aproximava-se um colapso coletivo, impiedosamente imposto pelas ações humanas. A queda da memória sagrada, a perda da identidade autêntica e, o mais trágico, a derrocada das próprias divindades. Com a chegada dos colonizadores europeus e a agressiva e sistemática disseminação da doutrina cristã, a paisagem espiritual africana enfrentou a mais brutal supressão. Tudo o que antes era reverenciado como sagrado, ancestral, divino, profundamente enraizado em séculos de experiência espiritual de milhões de pessoas, passou a ser estigmatizado como paganismo. Mas isso foi apenas o começo. As divindades africanas não foram simplesmente esquecidas ou ignoradas. Elas foram forçadas ao silêncio, foram suprimidas, foram demonizadas, transformadas em imagens do mal.
A colonização europeia, em sua essência, representava um projeto económico e territorial em larga escala, mas era também, e talvez em maior medida, um projeto de escravidão espiritual. Os invasores sabiam perfeitamente, para o domínio absoluto sobre um povo, não bastava apenas privá-lo de suas terras e recursos. Era vital roubar suas crenças, destruir seu universo simbólico único, romper os laços inquebráveis com os ancestrais, interromper a conexão com seus orixás, seus voduns, seus anquises. Eles cumpriram essa missão monstruosa. Consequentemente, igreja após igreja, doutrina após doutrina, eles incutiram na consciência coletiva dos povos da África a ideia de que todas as suas divindades ancestrais eram demónios, que suas práticas sagradas não passavam de feitiçaria, que seus cânticos tradicionais eram maldições, que suas imagens reverenciadas eram idolatria e que seus rituais sagrados eram profanação. Isso não aconteceu sorrateiramente, nem imperceptivelmente. Foi uma verdadeira chacina simbólica, um processo intencional e cruel de destruição de objetos sagrados africanos. Muitos templos tradicionais foram impiedosamente destruídos. Altares foram incendiados. Pessoas foram torturadas até renunciarem a seus deuses. Crianças foram batizadas à força, apagando sua linhagem e conexão com os ancestrais. Até mesmo a própria língua foi tirada, pois os colonizadores sabiam perfeitamente que a língua é a portadora do espírito e da identidade de uma cultura. E como consequência, onde outrora ressoavam cânticos alegres dedicados a Oxum, onde danças expressivas giravam para Iemanjá, onde oferendas generosas eram feitas a Nzambi, onde orações sinceras eram elevadas a Ama, agora reinava um silêncio mortal, ou, o que é muito mais aterrorizante, um medo avassalador. O medo de ser severamente punido apenas por ousar ouvir a voz de seus ancestrais. O cristianismo europeu, impiedosamente usado como uma poderosa ferramenta de dominação, não apenas impunha seus dogmas. Ele reescreveu e remodelou completamente as regras da ordem espiritual mundial. E os deuses africanos, aquelas mesmas entidades majestosas que, segundo as crenças, moldaram o mundo do barro, o encheram de fôlego, criaram com a palavra e a dança, foram reduzidos a caricaturas feias do mal. Assim, Xangô, deus do trovão e da justiça, foi transformado em um demônio de fúria vingativa. Exu, reverenciado como mensageiro e guardião dos caminhos, era retratado como o próprio diabo. Os voduns, nos catecismos cristãos, passaram a ser designados como espíritos impuros sujeitos a exorcismo. Tudo o que ligava o povo africano à sua sagrada origem divina foi reduzido a algo que precisava ser combatido implacavelmente, que deveria ser expulso e destruído sem piedade. Refletir sobre o impacto destrutivo de tais ações causa profunda inquietação. Imagina uma pessoa que desde tenra idade é criada com a convicção de que as tradições espirituais de seus ancestrais não são nada além de artimanhas de forças hostis. Visualize a situação em que um indivíduo é privado da possibilidade de pronunciar os nomes das divindades a quem seus antepassados se dirigiam em momentos de luto, em busca de cura ou no nascimento de uma nova vida. Imagine como, ao contemplar uma estátua de orixá, em vez de reverência, a pessoa sente uma aguda sensação de vergonha, um medo inexplicável e uma culpa avassaladora. Tal apagamento espiritual não pode ser curado pelo simples passar do tempo. Ele exige uma restauração intencional, através da memória, através da reunificação com o legado perdido, através da coragem de reinterpretar as narrativas históricas e proclamar: isso foi deliberadamente apagado, mas o espírito disso ainda vive dentro de mim. Os arquivos históricos guardam evidências irrefutáveis desse processo destrutivo. Em cartas do século XIX, missionários europeus descreviam detalhadamente seus métodos de conversão da população africana das regiões mais profundas ao cristianismo, o que invariavelmente era acompanhado pela destruição de suas imagens e símbolos sagrados. Muitos centros missionários possuíam listas sistematizadas de divindades cuja supressão exigia uma atividade especial e intensificada. E, como é fácil adivinhar, nessas listas figuravam nomes como Exu, Iemanjá, Oxalá, Mu, Legbara. Tal escolha não foi uma coincidência, foi uma estratégia cuidadosamente elaborada.
Os colonizadores sabiam perfeitamente que esses nomes possuíam um enorme poder espiritual. Era claro para eles que um povo intimamente ligado a seus deuses ancestrais não seria submisso. Que uma comunidade com raízes espirituais profundas e inquebráveis era praticamente impossível de quebrar. Foi por isso que eles impiedosamente cortaram essas raízes, buscando destruir a base da identidade. As consequências desse trauma histórico são perceptíveis até os dias de hoje. Quantas vezes se ouve pessoas afirmarem que a macumba é uma manifestação de forças diabólicas? Como os terreiros são declarados lugares envoltos em trevas e aos africanos é atribuída exclusivamente a habilidade de feitiçaria. Tais concepções não surgiram espontaneamente. Elas foram cuidadosamente plantadas, regadas e cultivadas ao longo de séculos de colonização espiritual intencional. E talvez o aspecto mais trágico de tudo isso seja a consciência de que muitos descendentes de povos africanos ainda carregam inconscientemente o fardo da culpa por amar sinceramente sua própria linhagem e herança cultural. Muitos deles ainda estão convencidos de que reverenciar seus deuses ancestrais é injusto e que seguir os caminhos dos orixás é uma traição a Deus. No entanto, surge uma pergunta legítima: que Deus exige que uma pessoa renuncie às suas próprias raízes e origens? Neste momento vale a pena parar e refletir profundamente. Por que essas importantíssimas narrativas históricas permaneceram ocultas por muitos séculos? A quem interessava tal amnésia? Quem se beneficia quando uma pessoa acredita que sua história começa exclusivamente na escravidão e não em altares sagrados, nos ritmos dos tambores voduns do Daomé, nos oráculos sábios do Congo ou nos cânticos sublimes do Egito Negro? Por que tantos ainda sentem medo de estudar essas antigas tradições? E por que o nome Exu causa um desconforto tão notável mesmo entre aqueles que declaram princípios de amor e perdão universais? O silenciamento das divindades africanas não representou apenas a destruição de antigas crenças. Foi um apagamento completo de uma cosmovisão integral. Em essência, foi a destruição total da mais profunda maneira de compreender o ser, a morte, o fluxo do tempo, a essência da alma, as leis da natureza e o princípio divino. E agora, quando a da pessoa ouve todos esses fatos, ela talvez comece a perceber não apenas a colossal magnitude da ferida espiritual que a humanidade carrega em si, mas também o poder curativo que está em suas mãos, quando ela faz a escolha consciente pela memória e pela restauração. A franqueza exige perguntar: você já sentiu esse apagamento em sua própria história? Já sentiu medo de algo que, no fundo, era percebido como sagrado? Sentiu um chamado interior, mas hesitou, submetendo-se ao medo das doutrinas que lhe foram ensinadas? Contudo, apesar de todas as tentativas sistemáticas e implacáveis de apagar, distorcer e demonizar o que por séculos foi considerado sagrado para os povos africanos, algo surpreendente resistiu. Algo não apenas sobreviveu, mas preservou sua autenticidade. E esse algo não era insignificante nem frágil. Não foi verdadeiramente entregue ao esquecimento. Foi zelosa e seguramente guardado, permanecendo oculto nos fundos das cidades, nos recantos de aldeias, nos becos apertados de favelas, nas mãos calejadas daqueles que, em silêncio, elevavam suas orações à noite. Ele continuou a viver nas vozes que, talvez, já não pudessem gritar alto, mas ainda tinham a capacidade de cantar, transmitindo de geração em geração a centelha da sabedoria ancestral. Suas capacidades eram multifacetadas e entre elas estava a arte do canto. É por isso que, mesmo após séculos de colonização espiritual, a conexão com as divindades africanas, orixás, voduns, inquices, ainda pulsa, ainda fala, ainda se manifesta. É impressionante como algumas coisas se recusam a morrer, mesmo sendo estritamente proibidas. É surpreendente como certas tradições, apesar de perseguições cruéis, são teimosamente passadas de geração em geração, como um sussurro invisível dos ancestrais, gravado nas profundezas do coração. Assim, a espiritualidade africana encontrou seu caminho de resistência, através da força inesgotável da tradição oral. Nos tempos em que a escrita estava sob a mais estrita proibição, quando os livros eram privilégio exclusivo das classes dominantes e a língua nativa era brutalmente censurada,
Os conhecimentos sagrados encontravam seu caminho de transmissão pela fala viva, pela escuta atenta e pela experiência coletiva. Cada história contada à luz de uma fogueira bruxuleante, cada canção entoada durante a colheita, cada oração sussurrada sobre um bebê que chorava, tornava-se um modo inestimável de preservar os ensinamentos vindos dos deuses, os mitos da criação do mundo, os nomes de entidades poderosas. Tudo isso era cuidadosamente guardado nos corações das pessoas, na memória viva e indelével das comunidades, muito mais profundo do que meras palavras. As práticas rituais continuaram, mesmo quando precisavam ser cuidadosamente disfarçadas. A dança, outrora realizada em um espaço sagrado, encontrava agora sua expressão em um quintal escondido. A oferenda, tradicionalmente feita aos pés de uma árvore sagrada, passou a ser vista como uma inofensiva tradição popular. Os símbolos sagrados foram habilmente ocultados em imagens de santos católicos, criando o fenômeno do sincretismo que, embora fosse uma forma de disfarce, permitia que os orixás continuassem a receber adoração. Iemanjá encontrava seu reflexo na Virgem Maria. Oxóssi aparecia na imagem de São Sebastião. Ogum manifestava-se como São Jorge. E embora a forma externa tenha sofrido mudanças, a essência profunda ainda permanecia intacta, resistindo tenazmente, sorrindo por trás de sua máscara e esperando pacientemente o momento de ser novamente reconhecida e aceita. As religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda, Santeria, Vodú, entre muitas outras, tornaram-se as grandes guardiãs desta inestimável conexão espiritual. Surgindo no cadinho de dor insuportável, opressão cruel e a escravidão, elas conseguiram transformar o sofrimento em adoração, a violência em ato de resistência e o medo em poderosa força espiritual. Nestes espaços sagrados, os deuses nunca morreram. Eles continuaram a ser invocados, glorificados e exaltados. Eles continuaram a responder aos toques rítmicos dos tambores, ao farfalhar das folhas sagradas, aos cânticos melódicos e às oferendas generosas. Eles continuaram a curar, guiar e proteger seus seguidores. E mesmo que muitos não entendessem sua essência, mesmo que muitos sentissem medo, eles sempre estiveram lá. Eles sempre estiveram presentes. E talvez o mais belo nesta espiritualidade resida na consciência de que, para manter essa conexão, não são necessários livros pesados nem grandiosos templos de mármore. Ela vive em gestos simples e cotidianos, no banho de ervas que purifica, no fio de contas que protege, no axé pronunciado com fé sincera. Ela habita na sabedoria dos mais velhos, na força das mãos que preparam com amor a comida para os orixás, na fé inabalável daqueles que descalços vão ao rio para falar com a Mãe das Águas. É uma espiritualidade viva, orgânica, autêntica, que não precisa de tradução ou interpretação porque fala diretamente com a própria alma. É por isso que, apesar de todas as tentativas de suprimi-la, esta espiritualidade não se extinguiu. Porque ela representa algo mais do que uma mera doutrina religiosa. É um modo holístico de estar no mundo, de viver, respirar, interagir com o invisível, de sentir sua pertença a algo grande e eterno. E eis algo que talvez muitos nunca tenham pensado. Em cada pessoa podem residir memórias de um tempo há muito esquecido. Talvez ela nunca tenha pisado num terreiro de candomblé e talvez tenha crescido ouvindo que tais práticas são erradas. Mas, apesar disso, algo dentro dela vibra quando ouve o som do atabaque. Algo dentro dela se acalma quando sente o cheiro de arruda. Algo se agita quando ouve os nomes das divindades orixás. O que é isso? É a memória espiritual. É seu corpo, sua alma, seu sangue que guardam lembranças do que não se encontra em livros, mas que ela já sabe sem o perceber. Não é coincidência, é a herança. É a espiritualidade impressa em seu DNA, em sua pele, em sua intuição. E por mais que o mundo exterior tente convencê-la do contrário, no fundo ela sente isso. Ela sente que nela vive algo sagrado, que não pode ser explicado pela teologia, que não se encaixa em dogmas rígidos, mas que pulsa poderosamente cada vez que se aproxima de suas raízes. E talvez ela nem possa expressar isso tudo em palavras, mas não há necessidade. Basta simplesmente aceitar que existe, que esta conexão está viva, que ela a chama, que ela a reconhece.
A espiritualidade africana moderna serve como um testemunho vibrante de que a tradição não é um monólito estático. Pelo contrário, ela está em constante evolução e adaptação, preservando sua essência profunda. Hoje, jovens em todo o mundo estão redescobrindo seus orixás. Eles mergulham no estudo da arte da adivinhação com búzios, aprendem a respeitar profundamente os ciclos naturais e a realizar rituais de autocuidado espiritual. Assim, eles restauram sua identidade, extraindo força da herança de seus ancestrais. Eles começam a entender que Exu não simboliza o mal, mas o movimento, que Oxum não representa vaidade, mas amor, que Iansã não encarna a desordem, mas a liberdade. E tudo o que lhes foi tirado está retornando, como um rio que, após um longo desvio, reencontra seu curso original. Todos podem fazer parte deste renascimento. Todos podem ser um daqueles que ousam romper a corrente do esquecimento, que escolhem recusar a repetição do discurso colonial, que condena o que não é capaz de compreender. Todos podem escolher abrir os olhos, abrir o coração e escutar os tambores da própria alma, pois eles ainda batem, eles ainda o chamam para casa. E agora que seus olhos estão mais abertos, corações mais receptivos e a memória espiritual mais desperta, é hora de estabelecer uma conexão ousada, mas profundamente necessária. E se os mitos africanos da criação não apenas coexistiram com as narrativas bíblicas, mas fossem, de certa forma, suas raízes esquecidas? E se a história contada nas Escrituras não fosse o começo, mas uma continuação de conhecimentos ancestrais que já vibravam em cânticos, mitos e rituais muito antes de qualquer pergaminho ser escrito? Esta questão pode parecer incômoda para muitos, mas é inevitável para aqueles que estão dispostos a ver além do permitido. Quando as narrativas da criação na Bíblia são cuidadosamente examinadas, começando com o livro de Gênesis, revela-se um Deus que sopra vida em uma figura de barro. Mas não é isso que os Yorubás contavam quando Oxalá moldava o primeiro homem do barro de Ifé e recebia o sopro vital de Olodumare? A semelhança não pode ser coincidência. É uma tradição ancestral que ecoa em narrativas que atravessaram o tempo, assumiram novas formas, mas mantiveram o mesmo espírito. A ideia de barro, sopro, criação consciente, tudo isso aparece na África séculos antes. A diferença reside no fato de que, na versão bíblica, este ato é concluído por um Deus que se torna cada vez mais distante. Na tradição africana, no entanto, o Criador permanece presente, vivo nos elementos, nas águas, no vento, nos ancestrais. E quanto ao grande dilúvio? Aquele momento dramático na Bíblia, quando Deus decide purificar o mundo com água, poupando apenas Noé e sua família. É importante saber que este mesmo arquétipo de destruição e renascimento através da água está presente em diversas tradições africanas. Os Yorubás falam de momentos em que a terra foi coberta por água como uma forma de renovação espiritual. Existem lendas bantas que narram como as águas cobriram o mundo para apagar os erros da humanidade e permitir um novo começo, guiado por entidades aquáticas. Em ambas as tradições, a água não se apresenta como um castigo cruel, mas como uma força regeneradora, um símbolo de novos inícios, um caminho de volta à ordem espiritual. Reflexão silenciosa. Mas e as batalhas celestiais, tão vividamente descritas nos textos bíblicos? Pensamentos sobre os confrontos de anjos, a rebelião de Lúcifer, as guerras espirituais que se desenrolam nos céus, invariavelmente perturbam a imaginação. Surpreendentemente, essas imagens poderosas e por vezes aterrorizantes encontram seus ecos também nas cosmogonias africanas. Na tradição do povo Fon, por exemplo, persistem relatos sobre desequilíbrios surgidos entre as entidades primordiais que buscavam alterar o curso predestinado da criação. Na mitologia dos orixás, também há enredos que narram disputas, desentendimentos e grandiosas reestruturações cósmicas. No entanto, há uma diferença fundamental. Nestas narrativas africanas, esses conflitos não prenunciam um colapso final. Eles são parte integrante de um vasto processo cósmico de aprendizado. Seu propósito não é justificar a separação eterna entre as forças do bem e do mal, mas sim demonstrar que, mesmo no mundo espiritual, existem transformação, amadurecimento e mudanças cíclicas. E então, a questão inevitavelmente surge:
Como explicar essas semelhanças impressionantes? Por que tantas paralelas entre os mitos africanos e as histórias bíblicas? Será apenas uma coincidência? Ou as raízes espirituais da criação se estendem muito mais fundo, são mais antigas e interconectadas do que costumamos pensar? Talvez, muito antes do surgimento da Torá, dos Evangelhos e das Epístolas de Paulo, já existisse um corpo de sabedoria amplamente difundido entre os povos africanos, que foi posteriormente reinterpretado, reorganizado e registrado sob uma nova perspectiva. Alguns pesquisadores estão convencidos de que as tradições africanas realmente influenciaram as escrituras sagradas. E isso parece bastante lógico se lembrarmos que o Egito, berço da sabedoria antiga, ocupa um lugar proeminente na narrativa bíblica. Moisés passou sua infância entre os egípcios, José encontrou seu lar lá, Abraão viajou por essa terra. Jesus foi levado para o Egito ainda bebê. Assim, o contato com a sabedoria africana não foi apenas geográfico, foi profundamente espiritual. O que é particularmente surpreendente é que muitos dos princípios que mais tarde se apresentaram como revelação divina já existiam nas tradições orais, mitos, provérbios e práticas espirituais dos povos do continente africano, muito antes da institucionalização do texto bíblico. Isso de forma alguma diminui a Bíblia. Pelo contrário, a coloca em um contexto mais amplo, mais humano, mais coletivo. A verdadeira grande revelação, talvez, resida na compreensão de que a espiritualidade não começou com o surgimento da escrita. Ela nasceu no espírito, e este espírito já falava antes que as palavras fossem fixadas. Ele se manifestava nos ritmos dos tambores, nos símbolos, nas danças, no silêncio, na própria natureza. Ele falava na África. Ele contava sobre deuses que ainda estão vivos. Ele narrava mitos que até hoje mantêm seu profundo significado. E agora imaginemos o que isso significa para uma pessoa em cujas veias corre sangue africano. Perceber que suas raízes espirituais podem estar intimamente ligadas à própria base das escrituras sagradas. Entender que os ensinamentos outrora considerados pagãos podem na verdade representar capítulos não contados da história espiritual de toda a humanidade. Saber que é possível realmente se reconectar com os deuses de seus ancestrais sem renunciar à sua própria fé. Pois a verdadeira fé não teme a verdade, pelo contrário, ela se expande com ela. Muitos estudiosos independentes levantaram a hipótese da possibilidade de influência mútua entre diferentes tradições espirituais. Eles sugerem que, antes da Bíblia ser escrita, já existiam códigos sagrados vivos no continente africano. Que os conceitos de justiça espiritual, purificação pela água, vida após a morte, dualidade complementar entre o princípio masculino e feminino e a conexão com os ancestrais, tudo isso já fazia parte da cosmovisão africana e mais tarde foi adaptado, condensado e moldado em um novo projeto teológico. E se essa hipótese for verdadeira, estamos diante de uma revelação tão grandiosa que exige ser contemplada com ponderação, coragem e coração aberto. O que acontece neste espaço compartilhado representa um profundo exercício de cura do espírito, um processo de descolonização espiritual da consciência, um retorno à fonte primordial de sabedoria e poder. Esta fonte, embora nunca tenha secado, foi obscurecida e quase oculta sob a espessura de séculos, cheios de medo, controle e silêncio imposto. E talvez o leitor sinta isso agora. Talvez seu coração comece a responder de maneira diferente, com um novo ritmo, com uma profundidade inesperada, quando palavras especiais tocam os recantos ocultos da alma, aqueles que talvez nem sequer eram percebidos como esperando por uma resposta. Isso é um testemunho inegável de que a memória interior está viva, que o espírito ouve atentamente e que a pessoa está à beira de uma fase importante, a prontidão para lembrar o que há muito foi esquecido. O principal objetivo deste texto é incitar o leitor a uma profunda reflexão, à introspecção. Se a pessoa já sentia essa conexão inexplicável, mas poderosa com algo maior, mas não encontrava palavras para descrevê-la ou compreendê-la, deve saber que não está sozinha em suas experiências. O fato de o leitor ter chegado a este parágrafo final testemunha que esta mensagem tocou profundamente sua alma, encontrando nela um eco.
Ele ouviu atentamente, sentiu sinceramente, refletiu profundamente e, assim, percorreu este caminho interior até sua conclusão. É aqui, neste espaço de consciência, que as verdades esquecidas reencontram sua voz, tornando-se audíveis. Aqui a antiga espiritualidade dos ancestrais, sua sabedoria e legado são honrados. E é aqui que a pessoa tem a oportunidade de continuar a aprofundar sua conexão inquebrável com tudo o que, aparentemente, foi apagado da memória coletiva, mas que na verdade continua a viver e pulsar profundamente dentro de seu ser. Tal consciência e reencontro contribuem para romper a cadeia secular de silêncio que foi imposta à humanidade por muitas gerações.